Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Há muitas opiniões no nosso dia sobre como a pessoa possa chegar ao céu, ou como ele possa herdar ou conseguir vida eterna, salvação. Até dentro do mundo cristão há diversas opiniões. Mas a Bíblia fala com clareza. A Bíblia fala de uns fatos não negáveis. E a Bíblia testifica que a salvação realmente é por um só caminho. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E é Jesus Cristo. Paulo, grande apóstolo que escrevia vários livros do Novo Testamento, antes ele era fariseu, seguindo aquele rumo judaico e observando a lei, praticando vários rituais, cerimônias, tudo, vivendo uma vida rígida e tudo, e que depois de um encontro pessoal com Jesus Cristo, depois vendo o Cristo ressuscitado pessoalmente, se converteu, se tornou um grande pregador do Evangelho, implantou igrejas sobre todo o Império Romano, muitos lugares, usado por Deus de uma grande maneira. Como foi uma grande transformação na vida dele? Como é que ele, que era um fariseu tão praticante, tão de mente fechado, tão compromissado com a religião dos fariseus e saduceus e todo, como é que ele poderia depois se tornar a apoiar o lado que ele perseguia antes? Como possível? Porque ele tinha um encontro com o verdadeiro Deus e Salvador. E não tinha como negar aquela realidade e verdade. Inclusive, em 1 Coríntios 15, começando no versículo 3, até versículo 8, ele dá testemunho de uns fatos inevitáveis da fé cristã que dava ousadia à igreja primitiva em proclamar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse em 1 Coríntios 15, 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, há pessoas que eles negam a realidade de Jesus. Há setas que eles dizem, bom, Jesus morreu numa madeira, uma estaca, não foi uma cruz. Bom, ele ressuscitou em espírito, mas não na carne. Essas pessoas não leram, não somente as escrituras e testemunho da Bíblia, mas não leram as outras testemunhas que foram escritas nos tempos antigos tampouco. Aqui Paulo disse que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Falando basicamente que alguns morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo disse aos irmãos em Corinto, eu estou dando a vocês o que foi entregue para mim, que são fatos, que são verdade, que é a base, que é o fundamento da fé cristã. E esse capítulo 15 de Coríntios é chamado o capítulo da ressurreição. E fala muito sobre a ressurreição dos mortos. E os crentes estavam pregando não reencarnação, estavam pregando ressurreição. Eles não ensinavam, a igreja primitiva não dizia, vamos viver essa vida e depois, se fizermos bem, voltamos a viver numa posição ou estado maior, ou mais alto ou melhor. Se não obedecemos, se não fizermos bem, vamos nascer de novo, vamos reencarnar, mas a um nível menor ou mais baixo. Os discípulos não falaram isso. Até a Bíblia ensina, como Hebreus 9, 27 ensina, que é apontado ao homem morrer uma vez. Nós vamos morrer uma vez e depois disso, o julgamento, o juízo. A realidade é que nós temos uma só vida. E a igreja primitiva e os apóstolos, os discípulos, Paulo, eles pregavam e anunciavam, nós vamos viver eternamente com Deus.
este corpo vai voltar para a terra, este corpo fisicamente vai morrer, mas a minha alma, meu espírito vai com Deus e naquele dia que estaremos na presença dele, receberemos um corpo glorificado, não manchado pelo pecado, não corrompido e contaminado pela natureza pecaminosa, mas seremos igual a ele porque o veremos como ele está. E eles pregaram isso com ousadia. E eles pregaram como era fato, já confirmado e não negável. Por quê? Porque a salvação que eles pregavam era uma salvação concreta. E por quê? Porque o que eles viram, literalmente, fisicamente, visivelmente, não foi um sonho, não foi uma visão, não foi algo de uma droga que eles engoliram, que depois fazia eles ver coisas estranhas, não foi só um desejo forte no coração, eles sonharam a ver Jesus, mas ele realmente não estava. Não. Não foi um psicose. Foi que, literalmente, visivelmente, fisicamente, viram o Cristo ressuscitado. Nenhum de nós, se somos honestos, negamos a realidade de pecado, de maldade em nosso mundo. O mundo é imperfeito. Tem violência, corrupção, mentira, cobiça, inveja, doença, enfermidade. O nosso mundo está difícil. Pecado, desobediência, maldade é uma realidade que ninguém pode negar. Às vezes tentamos dar outros nomes, porque somos cobardes, na verdade. Mas a realidade é pecado, iniquidade, maldade. O coração do homem é perverso. É porque ele tem essa doença genética. Não. A doença genética é que todo ser humano tem. Somos pecadores, somos egoístas por natureza, amamos a nós mesmos. E às vezes nossas paixões e concupiscências ficam fora de controle e pecamos. E o pecado arruinou o nosso mundo. E Deus, sendo o Criador que não criou o mundo assim, com aquela imperfeição e violência e corrupção, Deus não criou o mundo assim. E é pela nossa culpa que o nosso mundo foi arruinado e é contaminado. Mas Deus se decidiu entrar no nosso mundo, sofrer a nossa penalidade para nos resgatar, para nos salvar das consequências do nosso pecado. E depois, ele ressuscitou dos mortos, mostrando concretamente a vitória total dele sobre o pecado e sobre a morte, os dois inimigos maiores do ser humano. E ele demonstrou: eu tenho todo o poder. Até ele falou, quando ele encomendou os discípulos, em Mateus 28, de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, quando Jesus encomendou eles, quando deu a eles a grande comissão, ele disse: todo o poder me é dado. Ele é todo poderoso. E ele demonstrou aquele poder pela ressurreição dele, pelo próprio poder dele. E é assim que os discípulos, os apóstolos, poderiam pregar com tanta confiança e segurança e certeza e firmeza, porque eles tinham visto Cristo. Não uma aparência só, não uma fantasma. Era ele. Ele convidou Tomé: bota o dedo aqui na mão. Coloca sua mão aqui, ao meu lado. Quer prova? Venha. Ele não fugiu de examinação. Jesus disse: tem toda a prova que você precisa. Venha, toque-me. Vou comer com vocês. Fantasma não faz isso, vou comer com vocês. Aí eles estavam imaginando isso. Não. Até qualquer psicólogo hoje poderia dizer: 500 pessoas imaginar a mesma coisa exatamente ao mesmo tempo, esse é um psicose que não acontece. Isso não é provável. E além disso, todos eles estavam dispostos a morrer mortes horríveis em lugar de negar o que eles tinham visto. Por que eles fariam isso? Porque estavam totalmente convencidos da verdade. Porque eles tinham visto essa verdade. Algumas realidades você não tem como negar. Primeiramente, a realidade do pecado. E por causa do pecado, a segunda realidade, não podemos negar a nossa necessidade. Se você não sabe nadar e você cai de um barco no mar alto,
Você não tem como negar, você está em grande perigo e você vai afogar. Você vai morrer porque você não sabe nadar. Você não precisa negar isso, você precisa de ajuda, de uma salva-vida, de algo que frota, que você precisa. Você não nega isso. Entendendo a realidade do pecado, nós podemos também enxergar a realidade da nossa necessidade. Precisamos de resgate. Precisamos de um Salvador. Precisamos de uma salva-vida. E aí, olhando para a palavra de Deus, vemos a salvação concreta que é Jesus Cristo veio e literalmente, pessoalmente e realmente Ele resolveu o problema do pecado. Ele sofreu a nossa penalidade. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 João 2:2 fala sobre Cristo como a propiciação dos nossos pecados. E não somente os nossos, mas os pecados de todo mundo. Propiciação, que Ele é nosso substituto. Ele resolveu o problema do pecado e providenciou uma salvação perfeita e total. Não coisa imaginável, que sonhamos, o que esperamos. Não, algo concretizado. Primeiro capítulo de Tito, versículo 2, diz: em esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir nos prometeu antes do tempo dos séculos. Deus fez uma garantia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação que a Bíblia fala não é possivelmente, não é talvez, não é só Deus sabe. Não é, eu espero que um dia. A salvação bíblica é uma salvação confirmada, concreta, certa, sem dúvida. E a prova mais forte nos primeiros anos da igreja era: nós temos visto Cristo, Ele andou conosco depois da ressurreição. O que Ele prometeu, Ele fez, Ele cumpriu. Se Ele poderia ressuscitar dos mortos, qual outra coisa Ele não consegue fazer? E a salvação bíblica. Realidade do pecado, já vemos a realidade da nossa necessidade, já vemos se somos honestos em nosso coração. A realidade da solução é Cristo Jesus e só Ele. Foi Ele que sofreu a penalidade do pecado, não a gente. Ele pagou o preço. E é por isso que Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. No nome de Cristo Jesus só. E a realidade da salvação é que só na pessoa de Jesus Cristo encontramos a solução do nosso pecado. Não pode negar. E assim, como Paulo disse, e depois ele vai contando aqui ao longo desse capítulo, que nós somos, com certeza, nós temos firmeza, nós temos confiança nas promessas de Cristo, porque Ele ressuscitou. E é por isso que nós agora aguardamos o dia da nossa ressurreição. Viveremos com Deus para sempre. Por quê? Porque Cristo mostrou concretamente que Ele venceu tudo, que Ele resolveu tudo. Aí, disse aqui, chegando ao final do capítulo, convém que isto que é o versículo 53, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na
vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, se você quer ter certeza de vida eterna, se você quer saber sem dúvida, você estará com Deus pela eternidade. Isso só vem por colocar tua fé em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. E Ele quer. Ele prometeu que todos quantos que venham a Ele, de maneira nenhuma se lançarei fora. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo agora? Se você estava confiando na sua igreja, sua religião, suas obras, sua sinceridade, para com isso. A salvação concreta, garantida, vem por fé em Jesus Cristo. É pela graça de Deus por meio da fé. Não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não gostaria de obter aquela certeza? Encontrar aquela paz que outros tenham? Só vem por receber Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Não por ser religioso e sincero. Se tiver pergunta ou dúvida, pode entrar em contato conosco e seria nosso prazer testificar da graça de Deus e a salvação que há em Cristo Jesus. Não é necessário viver na dúvida. Venha a Ele, por favor, e ser salvo. Deus os abençoe. Até a próxima.